Você já ouviu falar sobre as plantas carnívoras? Organismos simplesmente fascinantes e admiráveis e que atualmente são muito famosos e conhecidos no mundo todo, graças à incrível e diferenciada capacidade que elas possuem de se alimentarem de outros seres vivos. Afinal, você sabia que existem plantas carnívoras capazes de comer insetos, aranhas e até mesmo pequenos mamíferos? Parece até não ser algo real, não é mesmo? Mas pode acreditar, elas existem. Todas elas possuem adaptações incríveis e estruturas especializadas que podem ser de diferentes tipos e funcionamentos, mas que contam com o objetivo em comum de atraírem e capturar suas presas. E são exatamente algumas dessas que vamos apresentar no vídeo de hoje, as 10 plantas carnívoras mais incríveis e fascinantes do mundo. Uma seleção que reúne algumas das mais curiosas e extraordinárias espécies dessas plantas, que você provavelmente não conhece e que irão te surpreender. Então, dito isso e sem mais enrolação, fique ligado aí e vamos começar. Drósera. As dróseras são plantas carnívoras que estão espalhadas por todo o mundo e que atualmente contam com cerca de 250 espécies constituintes do gênero Drosera. Elas se caracterizam por terem folhas cobertas por pelos glandulares que produzem uma substância viscosa chamada de mucilagem. Essa substância atrai e captura os insetos que pousam nas folhas. Depois que o inseto fica preso, a planta começa então a se dobrar. E depois que ele já está totalmente enrolado e sem mais chances de fugir, a planta então libera uma química que digere e absorve os nutrientes do mesmo. As dróseras se alimentam de insetos principalmente porque os solos em que elas vivem costumam ser muito pobres em nutrientes. Elas podem ter formas e tamanhos diferentes, com algumas delas sendo muito pequenas, enquanto outras podem chegar a atingir tamanhos muito grandes, tudo dependendo da espécie. A drósera é uma planta fácil de cultivar em casa, desde que se respeitem algumas condições como a de lhe oferecer um solo ácido e bem drenado e também umidade constante. Nepenthes vilosa. Endêmica do Nordeste de Bornéu, a planta carnívora Nepenthes vilosa costuma crescer em altitudes superiores a 3.200 metros, sendo a espécie de Nepenthes de Bornéu que vive mais alto. Ela pertence à família das Nepenthes, que possui cerca de 100 espécies de plantas com folhas modificadas em forma de jarro e que servem para capturar e digerir insetos e pequenos animais. Uma curiosidade interessante sobre essas plantas dessa família é que sobre a abertura deste jarro encontra-se uma estrutura semelhante a uma tampa, servindo de proteção estática para que a armadilha não se encha com a água da chuva e assim perca sua eficiência. Simplesmente incrível, né? A Nepenthes vilosa se destaca por ter jarros grandes, peludos e coloridos, com uma tampa proeminente e uma borda alada. Esses jarros produzem um néctar doce e escorregadio que atrai as presas, que acabam caindo no líquido digestivo que há em seu interior. A Nepenthes vilosa é considerada uma das espécies mais bonitas e raras do gênero, e atualmente é muito procurada por colecionadores e admiradores de plantas carnívoras do mundo todo. Darlingtonia. A planta carnívora Darlingtonia é uma espécie única e fascinante, nativa da América do Norte, onde cresce em áreas úmidas e pantanosas, principalmente na Califórnia e no Oregon. Ela é conhecida popularmente como planta-cobra, por causa da forma de suas folhas, que se assemelham a jarros com uma abertura em forma de cabeça de cobra na ponta. As folhas têm pequenos pelos que atraem e guiam os insetos para dentro do jarro, onde eles ficam presos em uma solução líquida que os dissolve e fornece nutrientes para a planta. A Darlingtonia é uma planta protegida em alguns estados dos Estados Unidos, pois está ameaçada pela perda de habitat e pela coleta excessiva e é uma planta difícil de cultivar em casa, pois requer condições específicas de umidade, temperatura e iluminação. Utricularia. A utricularia é um gênero de plantas carnívoras que possui mais de 200 espécies distribuídas pelo mundo. Essas plantas vivem em ambientes aquáticos ou úmidos e se alimentam de pequenos organismos como protozoários, larvas de insetos e crustáceos. Elas possuem armadilhas em forma de saco, chamadas de utrículos, que sugam as presas quando elas tocam em pelos sensíveis na superfície. Os utrículos possuem cerca de 1 a 5 milímetros, apresentando uma abertura provida de válvula, que se projeta para fora através de pequenas cerdas. Já dentro dos utrículos, as presas são digeridas por enzimas secretadas pela planta. Quem diria que as plantas carnívoras poderiam viver até em ambientes aquáticos, não é mesmo?
Aldrovanda vesiculosa. A Aldrovanda vesiculosa é uma planta aquática carnívora que vive em águas doces, principalmente em regiões de clima temperado a tropical. Ela é conhecida popularmente como planta roda d'água, pois possui armadilhas dispostas em espirais em torno de uma haste central flutuante, e que capturam pequenos organismos aquáticos, como insetos, crustáceos e larvas. Essa planta é muito rara e está ameaçada de extinção devido à degradação do seu habitat natural. O seu mecanismo de captura consiste em basicamente as suas folhas se fecharem rapidamente quando algum organismo toca seus pelos sensitivos. Depois disso, então, ele dificilmente conseguirá se libertar, e como já é de se esperar, acaba servindo de lanchinho para a planta. Baiblis. A planta carnívora Baiblis é um gênero que possui 7 espécies nativas da Austrália. Ela também é chamada de planta arco-íris porque suas folhas são cobertas por glândulas que produzem um líquido pegajoso e brilhante, que reflete as cores do arco-íris quando exposto à luz solar. Esse líquido serve para atrair e capturar pequenos insetos, que ficam presos e morrem por asfixia ou exaustão. A Baiblis não possui movimento nas folhas, por isso é considerada uma planta carnívora de armadilha passiva. Ela digere as presas com a ajuda de bactérias e fungos que decompõem os tecidos dos insetos, e se reproduz por sementes, que são liberadas em cápsulas que se abrem quando secam. Brocchinia reducta. Nativa da América do Sul, principalmente da Venezuela, Guiana, Suriname e Brasil, a Brocchinia reducta é uma planta carnívora que cresce em solos pobres em nutrientes e se adapta a esses ambientes capturando insetos com uma estrutura chamada de urna, que é formada pela união das folhas em forma de funil. A urna contém um líquido digestivo que atrai os insetos pela cor e pelo odor. Os insetos escorregam na superfície lisa da folha e caem dentro da urna, onde são decompostos pelas enzimas e pelas bactérias que vivem em simbiose com a planta. A Brocchinia reducta é uma das poucas plantas carnívoras que pode crescer em áreas com pouca luz solar. Ela também possui propriedades medicinais e pode ser usada para tratar infecções e inflamações. Pinguícula gigante A. A planta carnívora Pinguícula gigante é uma espécie tropical originária do México, que se caracteriza por ter folhas grandes e pegajosas em ambas as faces, que secretam uma mucilagem para capturar as presas. Sendo assim, os insetos que são atraídos acabam ficando presos nas folhas da planta, que libera então enzimas digestivas que absorvem os nutrientes dos insetos, semelhante aos outros casos que já vimos até aqui. Essa planta cresce em solos úmidos e rochosos, e é considerada de fácil cultivo, desde que se evite a insolação direta e o encharcamento do substrato, com a sua propagação podendo ser feita por sementes ou por folhas. Nepenthes raja. A Nepenthes raja é outra planta carnívora da família das nepentes, assim como a Nepenthes vilosa que já mostramos e que, assim como ela, também produz armadilhas em forma de jarro, porém com uma característica especial e que a destaca entre as outras nepentes e também entre as outras plantas carnívoras: o seu tamanho. Tendo em vista que os jarros dessa planta podem medir até 41 centímetros de altura, 20 centímetros de largura, e conter mais de 2,5 litros de líquido digestivo. Dessa forma, ela é uma planta carnívora capaz de capturar e digerir até mesmo pequenos animais como roedores e pássaros, e não apenas pequenos insetos ou aracnídeos como a maioria das outras plantas, o que acaba lhe dando esse diferencial. Ela é endêmica de Bornéu e foi descoberta em 1858, sendo considerada atualmente como uma espécie ameaçada de extinção pela perda de habitat e pelo comércio ilegal. Dionéia. E o primeiro lugar não poderia ficar com outra planta que não fosse ela. Já tendo aparecido em jogos, desenhos e até mesmo em filmes, a Dionéia é o exemplo mais famoso e com certeza o principal símbolo de representação quando o assunto são as plantas carnívoras. E isso se deve muito provavelmente ao fato dela possuir folhas modificadas que servem como uma armadilha, divididas em 2 lóbulos, que lembram muito uma boca aberta com grandes dentes expostos, e que é o modelo ou ideia mais comum que costuma vir à nossa mente quando pensamos em plantas carnívoras. Essas plantas são capazes de secretar um néctar que serve como uma espécie de isca para atrair as suas presas, que ao tocarem na parte interna da planta, faz com que ela se feche muito rapidamente.
Uma curiosidade interessante a respeito dessa planta é o fato de que elas possuem pelos sensitivos presentes na superfície interna da folha e que servem como um mecanismo de detecção para evitar que a armadilha se feche em vão, como por exemplo, por causa de uma gota de chuva que caia sobre ela. Sendo assim, o mecanismo de captura é disparado somente quando a presa toca nos pelos internos da folha da planta em rápida sucessão, evitando assim alguma ativação acidental. As bordas da armadilha possuem essas estruturas semelhantes a cílios bem grossos, ou que muitos acham parecidos com dentes, e que se unem quando a armadilha se fecha, evitando que as presas escapem. É claro que existem situações em que as presas conseguem escapar, como por exemplo se forem muito grandes e tiverem força suficiente para se libertarem da armadilha, ou se forem pequenos o suficiente para conseguirem escapar pelos vãos que ficam entre essas estruturas. Se a presa escapar, a armadilha se abrirá novamente em poucas horas, mas se isso não ocorrer e a planta tiver sucesso na sua captura, após o fechamento da armadilha, serão secretadas enzimas digestivas que dissolverão lentamente o corpo da presa capturada, liberando assim nutrientes que serão absorvidos pela planta. Mas e aí? Já sabia que existiam tantas espécies de plantas carnívoras fascinantes e incríveis assim vivendo em nosso planeta? Comenta aí qual delas foi a que mais te surpreendeu e se tiver gostado do vídeo deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Também não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!